Oi! A aula de hoje vai ser esse reloginho aqui em papel machê e papetagem. E é cheio de segredinhos e de coisinhas bonitas. Então, se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, eu já cortei tudo antes pra gente fazer o vídeo mais rápido, tá? Então, as casinhas, aí eu fiz tudo duplo, ó. Dependendo da espessura do papelão, esse meu era bem grosso. Aí já tem as janelinhas, tem os telhados, tá? Todas as casinhas prontas. E as janelinhas, as portinhas, os telhados são todos prontos, tá? A casinha vai ficar assim, depois essa vai... Não, ao contrário. Essa vai ficar no fundo e essa vai ficar na frente. Isso aqui vai ser a parte onde elas vão ficar apoiadas. Essa parte aqui, tá? Que ela vai ficar assim. E aí, por trás do relógio, eu fiz essa tira aqui, que vai ser da espessura da máquina do relógio, tá? Então, ele vai entrar aqui e vai ficar rente aqui, tá? Eu vou começar com cola quente. E aí, eu vou fazer todo ao redor, depois vou vir com a fita crepe. Outra coisa, né? Quando cortar isso aqui, cortar no sentido, não no sentido do comprimento cortar atravessado, que aí a gente consegue fazer a curva, senão não consegue. Cuidar pra ir ficando bem na borda, ó. Às vezes eu acho que eu tô explicando óbvio, mas são coisas que eu explico pra vocês, são coisas que eu passei trabalho pra aprender sozinha, porque na época que eu comecei com artesanato, há 50 anos atrás, não tinha internet, né? Hoje a gente dá um Google e acha tudo, naquela época não era assim. Então, era muito erro e acerto, pelo menos pra mim foi assim. Eu passei muito trabalho. Então, hoje, o que eu posso ensinar pra vocês, eu ensino, porque são coisas que na época eu não me dava conta, sabe? Então, é por isso que às vezes eu me acho assim, ensinando óbvio, mas como pra mim foi trabalhoso, foi difícil, talvez pra alguma pessoa que esteja assistindo o vídeo também seja a mesma forma. A parte também aqui, eu vou pôr cola quente. Eu já vou encaixar a parte de trás do relógio aqui. Tá, nossa estrutura já tá pronta, ó. Tá? Tá lateral direitinho, tudo pronto. Agora a gente vai apertar tudo pra ter firmeza, tá? Eu vou pôr o fita crepe nessa borda aqui, ó. E depois eu vou papetar por cima. E à medida que a gente vai pondo a fita crepe, agora vai pôr o papel, ele vai ficando mais firme, tá? Para papetar, já não uso dessas colas de farinha. Eu compro a cola mais barata que tem, a mais simplesinha, para fazer a papietagem. Eu não gosto de usar nada com comestível no meu trabalho, por causa que eu tenho medo de fungos, essas coisas assim. Tá? Então a gente começa a papietagem só colando aqui e vai fazendo todo ao redor, pela frente e por trás, tá? E aí a gente vai pondo aqui e vai colando. Então, eu vou papetar tudo, frente e verso, e já trago para vocês verem como é que vai ficar. Já fiz toda a papietagem, ele tem 32 por 26, eu me esqueci de falar do tamanho. Então, a parte de trás tá toda pronta. E aqui eu fiz o círculo do relógio com 16 centímetros de diâmetro. Tem que mais ou menos prever o espaço que a gente vai ter, tá? Então aqui vai ser o relógio e o resto a gente vai distribuir nas casinhas, na nuvem. A montanha, mais ou menos eu vou fazer por aqui, tá? Então a montanha vai ser assim. A montanha, eu poderia ter feito com papel normal, mas com papelão, mas eu acho que vai ficar bem interessante isso aqui. Aí eu pensei assim, como se fosse uma montanha mesmo. Aí amassar um pouco do papel alumínio para dar o efeito de encosta assim da terra. E agora um outro pedaço por cima. Esse pedaço aqui um pouco mais cheinho. Não muito mais, é mais ou menos isso, ó, pensei. Como já tem um pouco de cola aqui embaixo, vai segurar bem. Olha, vai ficar bem interessante. Depois de pintado, ninguém vai dizer que isso aqui é alumínio. Vou pôr um pouquinho por baixo, assim, pra lá, pra fazer mais relevo.
Aí vai ficar mais gordinho um pouco. E na hora da pintura que a gente vai dar o desnível, a sensação de profundidade no caso, tá? Então agora eu vou pôr cola para segurar bem. E essa parte aqui de baixo, aí eu acho que eu vou botar mais um pouquinho para poder fazer o apoio onde vai as casinhas. A gente passando um bem aqui também. Não vai ficar desnivelado, vai ficar ruim. Só pra gente poder nivelar as casinhas. Aí põe aqui por cima, ó. Vai ficar bem legal, bem interessante. A gente faz um desnível aqui, ó, pra dar sensação de profundidade. E mesmo que assim no meio aqui não cole bem, a gente vai pôr as casinhas, vai fixar bem. Os cola mais nas bordas. Tá, então agora eu vou fazer papel machê nas casinhas. Vai ficar assim, ó. Essa aqui e essa aqui. E essa aqui no meio. Vai ficar bem legal. Vai ficar um... Eu quero que tenha, assim, relevo, profundidade. Eu dei uma reforçada com cola quente nas bordas, assim ficou melhor, tá? Então eu consigo usar, além da cola branca, cola quente. Agora já tá tudo seco, porque custa um pouco a secar essa parte da pietagem. Aí depois eu vou fazer a parte do papel machê aqui pra pôr as casinhas. E depois eu vou passar um primer em tudo. O primer ajuda, principalmente aqui no alumínio, vai ajudar a tinta aderir ao alumínio. Aqui pode acontecer de depois de ficar pronto, ficar mais estreito. Então a gente pode pôr mais um pedacinho de papelão aqui para poder fazer o desnível que a gente quer, tá? Porque depois que põe a massa, pode se perder, tá? Então pode acontecer isso. Então, mas tem solução. Agora eu vou pôr a massa aqui na base. Sempre como eu faço, né? Põe a massa, passa a pazinha e alisa bem, porque aqui vai as casinhas, né? Então, a gente, até antes de secar, é bom pôr as casinhas para ver como é que tá. Se não tá com desnível, alguma coisa assim, tá? Então, eu vou fazer tudo aqui, vou terminar. Ela vai até aqui, ela não vai passar aqui por baixo, tá? E se de repente passar muito, a gente até pode pôr mais um pedacinho de papel aqui para papetar essa parte que vai... para fazer o acabamento. Depois eu mostro para vocês como é que eu vou fazer. Tá, terminei aqui a parte da massa, já medi as casinhas, tá tudo ok. Tá, agora eu vou pôr pra secar. Como eu já disse, a casinha é feita igual as casinhas que eu fiz na aula passada, que vou fazer diferente, vai ser a pintura. Eu fiz uma pátina, tá? Pra deixar como se fosse uma casinha velha, bem desgastada. E aí eu vou fazer nas 3 iguais, tá? Dessa vez eu não fiz tijolinho, não vou fazer com craquelada, eu vou fazer com a pátina. Pra fazer uma coisa diferente, pra mostrar pra vocês. Então, um pouquinho de tinta. Mesma coisa que fosse fazer a pátina na madeira. E água. Aí passa na casinha. E deixa secar bem. Aqui embaixo eu pus 2 demãos de branco, bem sequinho. A pátina tem que estar extremamente seco tudo. Tá? Agora faz essa aqui e deixa secar bem sequinho. E depois eu raspei com lixa 150. Então vai ficar um efeito diferente. Agora tá bem sequinho. Aí a gente vem com uma lixinha 150, de levinho assim, não muito forte. Aí vai desgastando assim. Olha que ficou bonitinho. Dá uma ideia da casinha até envelhecida com a pintura velha. E vai combinar muito bem com o meu projeto do jeito que eu quero. Agora eu vou pintar as janelinhas, a portinha, tudo separado, depois eu colo. Pra não borrar, fica bem mais fácil. Agora eu fiz tudo pronto, tá? Passei o primer, atrás e na frente. Passei uma limão só. Agora o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pintar de branco aqui, bem branco, porque aqui vai ser o céu. Depois eu vou fazer um efeito de céu, tá? Então, isso aqui vai demorar um pouco para secar, porque são várias camadas de branco. Então, eu vou pôr aqui e vou pôr nas bordas também. Depois aqui eu vou pintar tudo de branco também, vai ficar tudo branquinho. E depois aqui eu vou fazer as montanhas, tá? Então, já vou fazer esse fundo e depois eu já trago as montanhas para vocês verem. Eu já dei umas mãos de branco que eu preciso, agora só para fazer o fundo. Agora eu vou mesclar com azul. E aqui eu já pus uma mão de
de areia, ficou bem legal, gostei bastante. Agora eu vou mesclar aqui também a montanha e vou fazer o mesclado aqui no céu. Para fazer o mesclado, a gente tem que fazer com a tinta molhada. Então, vou fazer primeiro aqui para depois fazer a montanha. Aí vem com um pouquinho do azul e faz umas nuances assim. Depois eu vou pôr uma nuvem de papel. Até ia pintar aqui, mas eu acho que vai ficar mais bonitinho se pôr de papel. É uma coisa bem simples assim. Fazer nuvem não tem muito mistério. Um céu, quer dizer, uma nuvem. É um céu assim. E vai sobrepondo os tons, assim, bota mais branco, põe mais azul. E nesse lado de cá vai ser o mostrador. Eu vou pintar os palitos de churrasco de dourado e vão ser eles os números. Por só pauzinhos assim. Tá, esse faz ao redor também, ó, por cima e por baixo. E aqui na lateral eu vou fazer a montanha. Pra fazer montanha, eu gosto de misturar umas cores assim. Aí a gente vai vindo. Aí põe um pouco de marrom, aí põe um pouco de mais claro. E vai indo assim. Aqui mais escuro. Aqui um pouquinho mais. Aí nessa parte que clareia como se estivesse batendo o sol. Aqui a tinta tem que estar mais fluida, que estava meio dura demais. Então a gente põe mais um pouquinho d'água. Aí pode vir com um pouco de branco ou marfim, para clarear essa parte aqui do topo da montanha. A gente vem para fazer tipo de uma sombra aqui, ó. Aí vai entrando uma dentro da outra. Tem que pintar tudo atrás porque de repente pode aparecer um pedaço. Essa tinta aqui depois vai pro lado de cá, para a lateral do relógio. Então a gente vai mesclando assim, ó. E a tinta uma vai entrando dentro da outra. Aí clareia bem essa parte aqui, como se tivesse... De onde é que tá vindo a luz? A minha luz tá vindo de cima. Então vamos clarear aqui a ponta do morro, a topo do morro. Fazer igual ao outro, exatamente igual. E esses tons ficou bem em cor de terra, olha como ficou bonito. A gente pode vir com amarelado aqui, ó, para dar uns reflexos. E esse papel alumínio deu um efeito bem do jeito que eu queria. Ficou muito legal, gostei bastante. Então esse lado de cá a gente vai clarear pela incidência da luz, é uma coisa que é ali. Uma pintura bem simples de fazer e que deu um efeito muito legal. Fazer igual que tá aqui, como tá vendo a claridade, a gente vai seguindo aqui o curso. O lado de cá faz tudo escuro. Mas esse aqui... Não tão escuro que nem aquele ali, porque ele tem a sombra do morro, e esse aqui não tem, né? Então não precisa escurecer tanto. Faz um tom escuro, mas não assim, não fechado. Eu gosto de usar, assim, várias cores, que a gente vai fazendo a transição do claro para o escuro. Então, vai misturando com esse um outro marrom mais clarinho, aí pega um outro aqui mais escuro, mais acinzentado. Aí depois põe um pouquinho mais desse escuro pro lado de cá. Então, vai fazendo o degradê. A tinta vai entrando uma dentro da outra. Agora, para fazer o chão, é a mesma coisa, só que eu faço mais reto, assim. Aí não usa tinta escura, só usa tons mais claros. Um branco, um bege, uma areia mais fechado.
E aqui a parte de baixo eu vou pintar de branco. Eu cortei esse círculo com 16 centímetros de diâmetro para fazer o mostrador do relógio. Agora a gente vai marcar, então eu faço assim, para poder marcar uma vez, 2 vezes. Aí depois a gente marca com os pontinhos no relógio ali um lápis, para depois colar os palitinhos. Agora a gente marca aqui onde vai ficar os palitinhos e já cola. Eu vou cortar, eu pintei um palito inteiro e vou cortar onde a gente vai furar para pôr o relógio. Aqui eu cortei, pintei de dourado e cortei os toquinhos com alicate para ir colando aqui tudo com cola branca onde eu deixei marcado. O ideal também é já pôr por aqui, ó, pra gente não se perder. Eu acho que fica melhor por aqui, depois a gente vai colando em roda. Depois tira o papel. Pus ali já com cola branca, olha que ficou bonitinho. Agora a gente vai pôr as casinhas. Agora eu fiz o graminha de estopa, isso tudo eu tô ensinando no vídeo anterior, onde tem as casinhas. Então eu ensinei como é que faz com a estopa para poder fazer a plantinha. Olha que bonitinho que fica. Esse tipo de coisa que a gente vai pondo e vai dando graça na peça. Eu tinha um galinho, eu queria deixar natural, mas vai ficar da mesma cor, então eu pintei ele de marrom. Eu vou colocar ele bem aqui. Eu vou colocar assim que ele vai cair. Fica melhor. Um galinho seco de árvore, olha que bonitinho. E aí eu vou pôr um pedaço, um pouquinho de estopa colorida ali, para fingir que é a copa da árvore. Assim. Tá pronto, agora só falta eu pôr o relógio. Ó. E tudo que a gente vai pondo vai enriquecendo. De repente, se tivesse, eu que não tenho, mas se tivesse florzinha seca, daquelas bem miudinhas, podia pôr aqui também, ia ficar muito fofo, tá? E agora o galho, ó, realçou um pouco mais, porque tava da cor da montanha. E aí tá o relógio, agora eu vou pôr uma maquininha. Deixei a maquininha ali, agora põe uma arruelinha, e depois põe a porquinha, que é isso aqui que vai segurar. Como eu comprei pela internet, acabei comprando esse aqui fundo. Eu não gosto, eu gosto tem uns que são curtinhos, não fica tão pra fora. Tá pronto. Acabei esquecendo de comprar pilha. Ele tá parecendo preto, mas essa parte aqui toda é dourada. Dá pra ver o reflexo? Agora melhorou. Por causa da luz. Então, tá aqui pronto o nosso reloginho. Então, aguardo vocês para as próximas aulas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula com as casinhas. Que a aula passada foi boa, o pessoal gostou bastante, teve bastante visualização, eu fiquei muito feliz. Então, não esquece de curtir, de compartilhar, seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos. E deixar um comentário e ver o que achou dessa aula também, que é muito importante. Um beijo a todos e até a próxima.